O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo e os repreendeu por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no sábado da 8ª de Páscoa e desde o início da 8ª nós estávamos refletindo que nós vivemos esses 8 dias como um único e mesmo dia de Páscoa, dia da ressurreição, e os evangelhos retratam, relatam, expressam este acontecimento fundamental, que nos diferencia, que dá sentido à nossa fé, que é a ressurreição de Cristo. Pois bem, e hoje então, o trecho evangélico de hoje é um resumo de algumas aparições, trecho retirado do Evangelho de São Marcos, e ele vai dizendo, vai relatando algumas aparições de Nosso Senhor. E é interessante, meus irmãos, como os apóstolos são apresentados. Isto é, eles não são apresentados como pessoas ingênuas, crédulas, que acreditam facilmente em qualquer coisa. Muito pelo contrário. Jesus os critica porque eles não acreditaram de imediato. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das mentiras levantadas contra a ressurreição de Cristo é de que a ressurreição seria fruto de um delírio de homens exaltados. Isto é, que Jesus Cristo não teria ressuscitado coisíssima nenhuma, mas pessoas exaltadas, desequilibradas, os apóstolos, acreditaram nisso e propagaram esta, segundo eles, mentira, esta ilusão, este fruto do delírio, do desequilíbrio psicológico religioso deles. E se nós nos detivermos ao texto bíblico, nós veremos que os apóstolos são tudo menos exaltados. Muito pelo contrário, eles existem. Diz aqui, versículo 11: na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo, não acreditaram, não quiseram acreditar. Ok? Jesus misericordiosamente, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, Jesus aparece aos discípulos de Emaús. Estes vão e anunciam aquilo que viram. Versículo 13, eles também, os discípulos de Emaús, voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. E Jesus, então, por fim, já que eles não acreditaram em Maria Madalena, nos discípulos de Emaús, tá bom, por fim,
Jesus apareceu aos 11 enquanto estavam comendo e puxou-lhes as orelhas. Isso é, e os repreendeu por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Então nós vemos aqui que a ressurreição é um dado objetivo, é algo acontecido de fato, que os apóstolos de início até mesmo resistiram, mas quando foram tocados pela fé, quando se abriram à fé, estiveram dispostos a morrer por aquilo que eles acreditavam. E aqui é um outro relato, é um outro, digamos, é um outro ponto a favor da veracidade da ressurreição. Ninguém morre por uma mentira. Às vezes, não se morre nem pela verdade. Quantas pessoas, querendo salvar a própria pele, negam a verdade, não pagam o preço da sua crença, da sua fé, dos seus princípios. Ora, se às vezes, infelizmente, não se morre pela verdade, muito menos pela mentira. E os apóstolos morreram. Por quê? Porque de fato eles acreditaram. Eles acreditavam. Nós ouvimos hoje na primeira leitura Pedro e João, que estavam sendo dissuadidos, né, de pregar o evangelho, estavam sendo persuadidos a negar a fé. Eles dizem o quê? Julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Eles foram presos, os chefes disseram o quê? Vocês parem de ficar pregando em nome de Jesus. E eles disseram, julgai vós mesmos, se é justo obedecer a vós e não a Deus. Quanto a nós, não podemos nos calar sobre aquilo que vimos e ouvimos. Isto é, vamos continuar pregando, porque aquilo que nós vimos e ouvimos, vimos Jesus ressuscitado, ouvimos a sua palavra, não iremos deixar de pregar, mesmo que tenhamos que pagar com a própria pele, com o derramamento do próprio sangue, por esta verdade pregada. Então nós vemos aqui, então este primeiro ponto, de que os apóstolos não eram crédulos, ingênuos, que acreditavam em qualquer coisa, não eram homens delirantes, exaltados, religiosos, desequilibrados. Um outro ponto interessante que nós vimos, não sei se vocês prestaram atenção durante a semana, as pessoas se encontravam com Jesus e não reconheciam Jesus. Maria Madalena achou que era um jardineiro. Os discípulos de Emaús não o reconheceram, só o reconheceram no partir o pão. Ontem, a frase até era bem instigante, vou ler aqui para ser bem fiel ao texto evangélico. Ontem dizia assim, que João capítulo 21, versículo 12, nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Não é estranho? Eles não perguntavam quem era ele, porque sabiam que era ele, que era o Senhor. Por quê? Porque Jesus ressuscitado, ele aparecia de formas diferentes. Jesus ressuscitado, agora com um corpo humano verdadeiro, mas um corpo humano glorioso, um corpo humano ressuscitado, que podia entrar em um lugar com portas fechadas. Então era um corpo glorioso que não estava mais sujeito às leis criadas por Deus, por Ele mesmo. Então é um corpo diferente. E diz aqui o evangelho de hoje, no versículo 12, em seguida Jesus apareceu a dois deles com outra aparência. Então esta liberdade
de Jesus de dispor de aparências diversas para aparecer àqueles, digamos, eleitos, para lhes ensinar que agora o conhecimento dele está noutro âmbito, noutro nível, não é mais um conhecimento humano, um conhecimento pelas características físicas, simplesmente, mas é um conhecimento espiritual. Quando ele chama Maria Madalena pelo nome, o que a faz reconhecer Jesus não é o seu timbre de voz, mas a infusão da graça que veio concomitantemente ao som da voz, Maria, e algo nela se acendeu. Ela disse: é o Senhor. Isto é, ela reconheceu o Senhor, não pelas suas características físicas. Quando os discípulos de Emaús reconheceram Jesus, o reconheceram não porque, é verdade, ele está um pouco diferente, mas ele se parece mesmo com aquele com quem nós convivemos. Não, eles reconheceram Jesus ao partir o pão. Foi uma celebração eucarística que eles reconhecem o Senhor. Então, nós somos chamados também durante este tempo da Páscoa, pedir a nosso Senhor que nos conceda a sua graça, para que nós cresçamos em intimidade com Ele, de modo que nós o reconheçamos nas diversas aparências que Ele se apresente a nós, isto é, nas diversas circunstâncias da nossa vida, às vezes de uma maneira gozosa, às vezes de uma maneira dolorosa, às vezes de uma maneira gloriosa, que nos enche de alegria, que nos enche de júbilo, mas às vezes nas cruzes que Ele misericordiosamente nos apresenta. Reconhecer nosso Senhor, né, em todas as circunstâncias da nossa vida. Pois bem, então nós vimos essas duas, digamos, características que o Evangelho, esses dois pontos que o Evangelho de hoje nos dá a oportunidade de refletir, mas também tem um outro ponto interessante. Jesus, quando aparece ressuscitado aos discípulos, ele diz o quê? Ide, anunciai o Evangelho, disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Este mandato não é apenas para os apóstolos, este mandato é para todos nós. Todos aqueles que creem, recebemos este mandato. A nós nos foi enviado este mandato, ir por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda criatura. E qual será, meus irmãos, não poucas vezes, a consequência de anunciar o Evangelho? As primeiras leituras que nós estamos ouvindo nas missas da oitava nos mostram isso, a perseguição. Nós vimos aqui os apóstolos Pedro e João presos. Por quê? Porque eles cometeram um crime? Não. Presos. Por quê? Porque eles fizeram algo mal? Não. Presos porque eles fizeram o bem. Se vocês pegarem Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 9, vocês vão encontrar Pedro e João dizendo: hoje estamos sendo interrogados e perseguidos e punidos por termos feito o bem. Pedro depois, já mais velho, vai refletir mais profundamente, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17, gostaria que vocês guardassem, que vocês gravassem, para depois meditar, fazer oração. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 17, quando Pedro diz assim: pois será melhor sofrer praticando o bem, será melhor sofrer por termos feito o bem, se esta for a vontade de Deus, do que por termos praticado o mal. Pedro então reconhece que não poucas vezes
por causa do Evangelho, por causa de Jesus, nós iremos sofrer por praticarmos o bem. E qual é, digamos, o maior bem? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Meus irmãos, a gente às vezes, isso é um mal muito grande, muitas vezes as pessoas compreendem o pregar o Evangelho, o viver a religião, como se fosse algo fortuito, como se fosse algo gratuito, como se fosse algo acidental, acessório. Não, pregar o Evangelho, viver a nossa religião é algo fundamental. Não é fundamental que tenhamos um bom emprego, porque um dia morreremos e o deixaremos. Não é fundamental, essencial, que tenhamos uma boa saúde, porque um dia ou morreremos muito saudáveis, num acidente, ou morreremos porque perdemos a saúde, mas nós a perderemos. Mas fundamental são os nossos relacionamentos. Não são, porque um dia ou nós iremos perdê-los, aqui neste mundo mesmo, ou iremos deixá-los. Mas fundamental é a nossa religião, é a nossa ligação com Deus, porque nos ensina a valorizar e a buscar aquilo que não passa. Então muitas vezes nós lidamos com a religião como se fosse algo acessório, um acréscimo muito legal, a cereja do bolo. Mas se o bolo não tiver cereja, continua bom. Não, meus santos, a nossa religião, a nossa fé, o nosso Deus é aquela realidade sem a qual nada mais tem sentido. Isto é, se não existe a vida eterna, se não existe um Deus que me espera, se não existe um Deus que me criou, que me salvou e que reserva para mim uma felicidade sem fim, este mundo perdeu sentido. Então nós precisamos, mais do que nunca, viver esta fé e propagar esta fé. Então por causa disso, os apóstolos estavam sendo perseguidos, estavam sofrendo por terem praticado o bem, estavam sofrendo, como vai dizer Pedro aqui, em Atos, capítulo 4, versículo 12, ele pregava que em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Então, por isso, para testemunhar isso, ele estava disposto a sofrer, porque nós não podemos deixar de falar a respeito daquilo que vimos e ouvimos. Mas vocês vão ser presos se vocês continuarem falando que não há salvação em nenhum outro nome, de que Jesus Cristo é Deus e que Ele ressuscitou. Mas é melhor sofrer por defendermos e pregarmos a verdade, por fazermos o bem, se esta for a vontade de Deus, do que sofrer por fazermos o mal. Então vamos lá, meus irmãos, os nossos predecessores, os apóstolos, sofreram porque ousaram dizer que não havia salvação em um outro nome a não ser no nome de Jesus. E nós hoje em dia queremos uma sorte diferente. E nós hoje em dia não queremos mais pregar isso porque é politicamente incorreto. Porque o que é bonito para o mundo atual, bonito é dizer assim: você é católico? Muito bem, é bom para você ser católico? Então seja um bom católico. Você é espírita? É bom para você ser espírita? Então muito bem, seja espírita. Você é muçulmano? É bom para você ser muçulmano? Muito bem, seja muçulmano. Você é budista? É bom para você ser budista? Para o mundo atual, isto é o politicamente correto. Esta deve ser a atitude de todo líder religioso. Mas um católico, por fidelidade à verdade
Isso ele não pode dizer. Se ele quer ser fiel a nosso Senhor, ele vai correr o risco de ser cancelado na mídia social. Ele vai correr o risco de ser criticado pelas pessoas, pelos seus amigos, pelos seus conhecidos, às vezes até mesmo criticado por aqueles que estão sentados nos bancos da igreja. Mas o que é mais importante, obedecer a Deus ou a vós? Disseram Pedro e João. Isto é, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 19. Julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Isto é, o mundo não quer que nós obedeçamos a Deus. O mundo não quer que nós preguemos isso, porque isso é um discurso muito duro, isso é uma prepotência religiosa, isso é um discurso de ódio. Mas para nós, meus irmãos, é o bem que nós temos a oferecer, isto é, a verdade. Jesus Cristo é o nosso Deus, é o nosso único Salvador, e não há salvação em um outro nome, a não ser no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos o quê? Querer e nos esforçar para converter, para ganhar o maior número de almas, para que o maior número de pessoas aceite Jesus Cristo na sua igreja que Ele deixou aqui, fundada sobre a terra. Então isto nós não podemos deixar de pregar, porque nisto nós cremos. Nós não podemos deixar de falar a respeito daquilo que vimos e ouvimos. Foi a palavra de nosso Senhor, e foi a palavra de Pedro e João, e o mandato de nosso Senhor é: ide por todo mundo e pregai isso. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então precisamos ser fiéis a nosso Senhor e estarmos dispostos, se esta for a vontade de Deus, ao sofrimento por fazermos o bem, por pregarmos a verdade, com toda a caridade, com toda paciência, com todas as virtudes necessárias para se falar a verdade, mas falando a verdade. Então precisamos voltar à nossa fé católica, que de verdade crê nisso e anuncia isso, e não porque queremos, isto é, a paz a todo custo, deixarmos de anunciar esta verdade fundamental de que não há salvação num outro senão em nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele nasceu para nos salvar. Por quê? Porque Ele é Deus feito homem. Por quê? Porque Ele morreu por nós e por nós ressuscitou. Com toda a caridade e com toda a verdade. Buda morreu e está enterrado. Com toda a caridade, mas com toda a verdade. Maomé, que não tinha nem pretensão de ser Deus, apenas o profeta, morreu e está enterrado. Confúcio morreu e está enterrado. Allan Kardec morreu e está enterrado. Mas o Filho de Deus, o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, por nós morreu e por nós, para a nossa salvação, ressuscitou. É bem diferente, é um diferencial. E este Filho de Deus, o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que por nós nasceu, morreu e ressuscitou, Ele fundou uma igreja. E esta igreja é dele, é divina. Sim, nós estamos presentes, nós fazemos parte, nós somos humanos, mas essa igreja é divina. E porque é dele, ela tem algo único que Lutero, também fundador de uma igreja, não tem. Que Confúcio, também fundador de uma igreja, não tem. Que Davi Miranda e Edir Macedo, que também fundaram suas igrejas, não tem. Porque todos eles ou morreram, ou já morreram, ou vão morrer. E estarão nos seus sepulcros, e se ressuscitarem, será por obra e misericórdia de Jesus Cristo.
Mas Jesus Cristo por nós morreu e ressuscitou, e Ele nos deixou uma igreja, e nós não podemos deixar de falar disto que nós vimos e ouvimos, disto que nós cremos. Mas padre, mas se eu disser isso, se eu disser que a Igreja Católica, ela é a única verdadeira, isso vai atrair alguma inimizade, alguma antipatia. Mas você prefere a antipatia, você prefere entristecer Deus ou entristecer os homens? Você prefere a antipatia de Deus ou a antipatia dos homens? E lembrando que aquilo que para eles é uma prepotência da nossa parte em dizer que a Igreja Católica é a única verdadeira, é caridade. Porque nós queremos que eles também se convertam e dela participem. Que eles se convertam e possam conhecer toda a palavra de Deus e retamente interpretada somente na Igreja de Cristo. Toda a palavra de Deus está apenas na Igreja Católica e retamente interpretada à luz do magistério, à luz da tradição, pelo magistério da Igreja. Nós também queremos que eles tenham acesso a todos os sacramentos que Cristo deixou na sua Igreja, de um modo particular, o batismo, a Eucaristia, o sacramento da confissão e todos os outros sacramentos. Nós também queremos que eles conheçam aqueles verdadeiros amigos de Deus, os santos, e que viveram numa total fidelidade, numa total correspondência à vontade de Deus, para que eles aprendam a imitá-los. Como o próprio São Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, quando nós queremos que o mundo se converta a Cristo na sua única igreja, a Igreja Católica, não é uma megalomania nossa, que nós queremos ser os maiores, o maior grupo. Não é isso. É porque nós cremos e não podemos deixar de falar a respeito disto que nós vimos e ouvimos. Nós cremos que Jesus Cristo é o nosso único Salvador e Ele deixou uma única igreja neste mundo como um caminho de salvação, como um caminho de encontro com Ele. Então, meus irmãos, que nesta oitava de Páscoa, neste finalzinho já, nós peçamos a Deus que encha o nosso coração com o seu Espírito, para que nós estejamos dispostos, mesmo que à custa de sofrimento, mas que sejamos dispostos a ir por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda criatura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.